aí, gente? Espera aí. Beleza. Então, estamos chegando com o nosso primeiro vídeo sobre ondas mecânicas, mais um tópico nosso de estudo da Física 2. Vou começar dando um panorama, o que a gente vai ver em ondas mecânicas e por que ter estudado oscilação antes foi tão importante. Antes de mais nada, vamos começar com essa figurinha que você está vendo aqui atrás de mim. Ó. O que é isso, né? Isso aqui é uma onda mecânica bidimensional formada em uma superfície de água, né? Como que ela foi formada? Pela incidência de várias gotinhas aqui. A gente está vendo um instante de tempo em que exatamente uma das gotas cai aqui e começa a formar essa onda circular aqui, bidimensional, né? Ela se propaga no plano da superfície da água. Ela é uma onda, porque eu estou vendo aqui várias chamadas cristas e vales aqui da onda. E você está vendo aqui apenas a incidência de uma gotinha. A gente vai ver durante os nossos vídeos aqui que a gente precisa muito mais do que uma gotinha só para formar a onda. Com certeza caiu bem mais de uma gotinha aqui para formar isso aqui que você está vendo. E elas caíram igualmente espaçadas, formando ali, determinando uma certa frequência com que elas caíram aqui. Então, já estou me adiantando aqui, vamos voltar à nossa programação, que é começar discutindo quais serão os temas que a gente vai ver aqui em ondas mecânicas, né? Primeiro a gente vai começar com esse vídeo de hoje, que vai ser um pouquinho mais longo. Ele vai ter uma parte inicial mais conceitual, onde a gente vai falar dos tipos de onda e algumas propriedades. Depois ele vai ter uma parte matemática para a gente entender e relacionar essas propriedades, frequência e período, que a gente já teve contato lá em oscilações, mas como que eu defino frequência e período para uma onda. Então depois vem no final do vídeo de hoje vai vir uma parte um pouco mais matemática. Então esse vídeo hoje ele vai ser um pouquinho mais longo. Depois nós vamos passar para o sistema restrito sobre uma corda esticada. A gente vai passar para esse aqui nesse primeiro, né, no vídeo de hoje a gente vai ver que existem vários tipos de ondas, né? Aqui a gente vai se restringir a cordas esticadas, né, porque é um método simples de estudar e tudo que a gente aprende vai valer para tipos mais complicados de ondas, como por exemplo as ondas sonoras, né? Depois a gente vai estudar a equação de onda. Então tem uma equação diferencial, né, que a gente já deu uma palhinha lá o que é uma equação diferencial lá em oscilações. Tem uma equação diferencial para as ondas também, a gente vai estudar isso. Depois a gente vai falar de interferência e de fasores, que é uma maneira, né, os fasores são uma maneira de trabalhar com interferências construtivas e destrutivas de ondas. Por último, a gente vai falar sobre ondas estacionárias. Então, vamos ao vídeo de hoje, em que a gente fala, o nosso tema de hoje, em que a gente discute tipos de ondas e algumas propriedades nas duas primeiras sessões desse nosso tópico de ondas mecânicas. Então tá bom. Quando a gente fala em ondas, logo você pensa em um dos três tipos básicos de ondas, que são esse conjunto aqui, ó. Essa aqui, né, que é a onda que acontece ali no mar, né, as ondas do mar. Ondas de um violão também é bem do nosso cotidiano, né? A gente sabe que ao tocarmos uma nota em um violão, as cordas ali elas vão vibrar e provocar ali na corda uma onda. Então, tá aqui, ó, se você não acreditou que ao tocar uma corda de violão, olha você provoca uma onda, olha o GIF aí, ó, para te mostrar. Um outro tipo de onda do nosso cotidiano são as ondas sonoras, mas essas é um pouquinho mais difícil da gente visualizar, né? A gente não consegue enxergar elas. Elas têm mais ou menos esse estilo aqui, ó, são partículas de ar indo para frente e para trás. E aí depois quando ela chega lá no seu ouvido e mexe o tímpano do seu ouvido com a mesma nessa mesma cadência, né, de ir para frente e para trás, você escuta um som. Esses
conjuntos de ondas que são bem famosos do nosso cotidiano estão entre os tipos de ondas que a gente chama de ondas mecânicas. São as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Essa aqui é a água, essa aqui é a corda do violão, essa aqui é as moléculas de água, as moléculas de ar que vão vibrando à medida que um som se propaga. O som ele se propaga dentro dos objetos também, né? Então, se eu tenho um tubo maciço de metal e bato nele, o som ele vai se propagar dentro do metal, né? E aí, em vez de vibrar as partículas de ar, igual eu falei para você, igual você viu lá no GIF, vão vibrar um pouquinho as partículas lá do metal, né? Mas o som, as ondas de uma corda, as ondas do mar, as ondas em uma superfície de água que você vai jogando gotinhas, todas elas precisam de um meio material para acontecerem, para se propagarem. Então, esses tipos de ondas são chamadas ondas mecânicas. Só que aqui falta a gente mencionar uma coisa, né? Eu fiz questão de começar com essas figuras aqui, que são bastante do nosso cotidiano, porque quando você fala onda, você já pensa nelas, mas de repente a gente não definiu onda ainda. O que é uma onda, né? Então, uma onda é quando você perturba um meio e posteriormente você propaga essa perturbação, tá? Então, na onda do mar aqui, não é difícil de ver que uma onda ela vai se propagando, né? Tanto é que quando você está lá na praia, você vê a onda se formando lá no fundo, daqui a pouco ela está em cima de você. Então, não é muito difícil de ver que é uma onda se propagando. Aqui o GIF te ajudou um pouquinho. Mesma coisa com o som, né? Então, para um som acontecer num lugar, você sabe que, né, um som acontece em um determinado ponto lá do espaço, chegou no seu ouvido, você vai escutar aquele som. Você entende que ocorreu uma perturbação a metros de distância e essa perturbação se propagou. Se precisa de um meio material para ocorrer essa propagação, você está falando de ondas mecânicas. Um segundo tipo de ondas, eu vou começar a partir desse GIF aqui, que ilustra variações de campo elétrico e de campo magnético ao longo de uma linha ali, né, que está funcionando com um eixo, que está funcionando como direção de propagação dessa onda eletromagnética, dessa onda elétrica e magnética, né, constituída de campos elétricos e magnéticos. Exemplos, você tem aqui a luz, o arco-íris aqui, você enxerga esse arco-íris porque a luz está se propagando em forma de campos elétricos e magnéticos e chega no seu olho. Você tem aqui ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, micro-ondas, todo tipo de onda que você capta com a ajuda de uma antena igual essa aqui é mais para ondas de rádio, né? Então, todo tipo de onda que você precisa de uma antena para captar ali, você está falando sim desse mesmo tipo de ondas aqui e também das ondas responsáveis por tirar uma chapa, né? Fazer um raio-x, são as ondas eletromagnéticas, né? Então, luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, raios-x, todas essas são exemplos de ondas eletromagnéticas que se propagam através da oscilação de campos elétricos e magnéticos. Você viu lá no gifzinho que apareceu que uma hora vibra um campo elétrico, ele ocasiona um magnético, depois vibra outro elétrico, ocasiona outro magnético e assim por diante. Você vai estudar isso melhor na física 3. Uma das ondas, o terceiro tipo de onda que você só vai estudar se você for lá para a engenharia física e estudar um pouquinho de física quântica, que a gente estuda lá, mentira, a gente não estuda um pouquinho, não, a gente estuda bastante lá na engenharia física. Então, se um dia você tiver um contato maior com a física quântica, você vai ver que as chamadas ondas de matéria são o objetivo de estudo da física quântica. O que você faz lá? Você associa um pacote de ondas, então aqui você tem uma soma de vários tipos de ondas, né, de várias frequências e várias amplitudes aqui, e aí a gente vai associar esse pacote de ondas aqui
a probabilidade de eu encontrar essa partícula em algum lugar no espaço, né? Então esse foi um breve resumo sobre os tipos de onda que a gente pode dividir ali, né? Os 3 tipos básicos de onda. A gente vai ficar com o estudo mais das ondas mecânicas, né? Tanto é que você viu lá no primeiro slide que o título desse tópico são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas você vai estudar na física 3, as ondas de matéria só se você for estudar física quântica. Tudo bem? Vamos então vamos focar nas ondas mecânicas. Elas se dividem em transversais e longitudinais. O que é cada coisa? A gente vai utilizar uma mola. Imagina aquela mola toda colorida de criança. Vamos imaginar, ou não, né? Um adulto também pode usar a mola também se quiser, não tem problema nenhum. Mas vamos imaginar que esse adulto ou criança amarrou essa mola na parede aqui, ó. Tá vendo? E aí, ele pega a ponta da mola do lado de cá e começa a agitar ela para cima e para baixo. Você vai ter a chamada onda transversal. Então tá aqui a segunda hipótese aqui, ó. Mesma mola amarrada na mesma parede, mesma pessoa que, em vez de ele agitar ela para cima e para baixo para formar isso aqui, ele vai começar a agitar ela para frente e para trás. Então ele vai formar zonas em que você tem uma densidade maior ali das argolas que constituem a mola, uma densidade menor, né, desculpa, e regiões de uma densidade maior. Maiores, as argolas vão estar mais juntinhas, maior densidade de argola, vamos dizer assim. Aqui elas vão estar mais afastadas, menor densidade de argolas. Então, menor densidade, maior densidade, menor densidade, maior densidade. Você vai ter também uma onda longitudinal, né? Voltando ao GIF lá das ondas numa corda, elas são transversais. E voltando ao GIF agora das ondas sonoras, elas são exemplos de ondas longitudinais. Então, para resumir, a direção de propagação da onda, a pessoa que está aqui perturba a mola aqui, fazendo ela para cima e para baixo, você vai gerar uma onda da esquerda para a direita. A pessoa que está perturbando a mola aqui para frente e para trás, também vai gerar uma onda da esquerda para a direita aqui, que você está vendo na tela. Então, a gente vai falar que esse vetor velocidade aqui, que está apontando da esquerda para a direita, é a direção de propagação da onda, enquanto a perturbação, né, para cima e para baixo aqui, e a perturbação para o lado e para a esquerda e para a direita aqui, está configurando a direção de vibração das partículas, né, da extremidade da sua onda. Então, quando você tem a direção de vibração ou a perturbação, quando ela é paralela à direção de propagação, você tem uma onda longitudinal. Quando a perturbação é perpendicular à direção de propagação, você tem uma onda transversal. Então, dado que a onda se propaga nesta direção, que seria a direção horizontal, a vertical, se você perturba na vertical, você tem uma onda transversal. Se você perturba na horizontal também, você tem uma onda longitudinal. Tá? Então, mesma direção de propagação, perturbação na mesma direção de propagação, perturbação transversal à direção de propagação. Assim que você define as ondas mecânicas você divide as ondas mecânicas em transversais e longitudinais. Seguindo aqui, agora a gente começa a se interessar por algumas propriedades mais matemáticas das ondas. Você vai ter período, você vai ter frequência angular para ondas, só que você precisa que elas sejam bem definidas, né? Você precisa ali que você tenha uma uniformidade na sua onda. Para isso a gente precisa de gerar uma onda senoidal. Para entender o que é onda senoidal, nós vamos começar com o conceito de pulso. Imagina que você amarrou uma corda numa parede e está segurando a extremidade da corda, você perturbou para cima e para baixo uma única vez. Você vai ter o chamado pulso.
essa perturbação vai sim se propagar até o final, mas ela não é periódica. A gente usa o termo onda para perturbações, mais para perturbações periódicas, né? Quando você tem uma perturbação única, a gente chama de pulso. Se por acaso a sua perturbação for periódica aqui nessa extremidade, então você vibra para cima e para baixo, passa um tempo, para cima e para baixo de novo, passa um tempo, para cima e para baixo de novo. Você vai ter vários pulsos ali, um atrás do outro, você vai ter o que a gente chama de onda periódica. Se a sua perturbação for um MHS, você vai ter uma onda senoidal. Como assim? Se a pessoa que está aqui na ponta, na extremidade, na ponta da corda, nessa extremidade aqui, se ela começa a exercer um MHS com frequência e amplitude bem definidas, você tem o que a gente chama de onda senoidal, porque o que você vai ver se propagando aqui vai justamente refletir as funções periódicas seno e cosseno. Então, para a gente poder definir amplitude, período, frequência angular, você tem que gerar uma onda senoidal, e esses termos aqui, amplitude, período, frequência angular, eles vão ser os mesmos do MHS que está acontecendo na extremidade da corda. Então tá aqui um MHS massa-mola do mesmo jeito que você aprendeu lá, e aí você amarrou uma corda na ponta dele aqui e colocou ele para oscilar nos termos que você aprendeu oscilações. Você tem uma amplitude, uma frequência, um período, tudo bem definidinho nesse MHS, isso vai ser refletido na corda. Para facilitar, a gente vai dizer o seguinte: cada elemento da corda vai se mover para cima e para baixo com mesma frequência, período e amplitude do MHS. Uma observação: cada elemento de corda ele se move só para cima e para baixo. Os elementos de corda não se propagam, eles oscilam para cima e para baixo. O que se propaga é a perturbação. O MHS começou a perturbar aqui, como você tem um elemento de corda do lado do elemento de corda que está amarrado aqui no MHS, ele sobe junto, mas ele sobe atrasado. Portanto, os elementos de corda posteriores vão exercer MHS com o mesmo período, mesma frequência e mesma amplitude do MHS da extremidade, porém defasados. Para facilitar o estudo para facilitar que a gente defina amplitude, período e frequência, vamos fazer o seguinte, ó. Repara que eu coloquei aqui duas barras, simbolizando que a partir desse ponto aqui, você vai começar essa configuração aqui de uma crista e um ventre ou vale da onda, onde crista é a porção de onda que está acima da posição de equilíbrio e ventre ou vale é a porção de onda que está abaixo da posição de equilíbrio, Então, a partir desse ponto aqui, você começa a repetir essa configuração que a gente tinha aqui atrás. Por quê? Porque esse elemento de corda aqui, ele vai estar em fase com esse MHS aqui. Esse elemento de corda e esse elemento de corda, os dois vão vibrar em fase para cima e para baixo. Portanto, a partir dele, o elemento de corda seguinte aqui, ele também vai ter um dele do lado de cá aqui, um que vai estar em fase com ele do lado de cá. Então, a partir desse ponto aqui, você tem um ciclo, e esse ciclo do MHS começa a se repetir. Você vai aproveitar justamente isso para definir período. Então, o período do MHS, o tempo que ele gasta em ir para cima e para baixo, vai gerar uma crista e um ventre completo. Então, o período da onda vai ser o tempo gasto para gerar uma crista e um ventre, e, por consequência, vai coincidir com o período do MHS, em que ele foi e voltou, e ele completou uma oscilação. Frequência, mesma coisa. Frequência e frequência angular vão seguir as mesmas definições, A frequência aqui, número de ciclos por segundo, mesma coisa. Então, o número de vezes que eu consegui
criar aqui na extremidade da onda uma crista e um vale a cada segundo. Então repara que isso vai estar muito amarrado nos conceitos que a gente aprendeu para o MHS. Tá? Frequência angular, 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. A amplitude da onda, que vai ser a distância entre a posição de equilíbrio e o ponto mais alto da crista, ou a posição de equilíbrio e o ponto mais baixo do ventre, é a mesmíssima do MHS, né? Tudo do MHS que você aprendeu lá em oscilações, amplitude, período, frequência angular, vão se refletir aqui para a onda, tá bom? Uma definição que não tem lá em oscilações, mas que vai ser típica de uma onda, é o comprimento de onda. Aí vai ser a distância em metros entre duas cristas sucessivas, ou dois ventres sucessivos, ou quaisquer dois pontos aleatórios aqui, desde que eles estejam em perfeita sincronia de MHS, né? Os MHS desses dois elementos de corda, se eles estão acontecendo em perfeita sincronia, né? Se eles estão em fase e eles são dois elementos de corda que estão em fase e eles são os mais próximos possíveis, não tem um terceiro aqui no meio dele que também está em fase com os dois, isso também define um comprimento de onda. Então esse elemento de corda aqui vai estar em fase, subindo e descendo em fase com esse de cá. Ah, mas e esse aqui do meio? Não, esse aqui do meio ele vai estar para baixo. Ó. O MHS dele aqui, enquanto esse aqui ele vai estar para baixo se esse aqui estiver para cima. Né? Se eu analisar esse elemento de corda aqui e esse elemento de corda aqui, se os dois aqui estiverem indo para cima, esse elemento de corda aqui que está no meio, ele vai estar indo para baixo, ele vai estar fora de fase com os outros dois. Tá bom? Esse aqui está em fase com esse aqui e são os dois mais próximos em fase, eles definem o comprimento de onda. Para ficar mais fácil, quando você bater o olho numa onda, distância entre duas cristas ou dois ventres vai definir o comprimento de onda também sem nenhum problema. O que mais? A onda ela vai ter uma velocidade de propagação e aí nós vamos já começar não confundindo com a velocidade do MHS. O MHS ele vai ter uma velocidade, cada elemento de corda vai ter uma velocidade com que ele vai para cima e para baixo. Mas a velocidade da onda é a velocidade com a qual você propaga essa perturbação. A gente começa aqui com a equação, né, D igual a VT lá da cinemática para uma velocidade constante. Por que a gente vai dizer isso? Porque uma vez que você estabeleceu o MHS lá na extremidade da corda com frequência bem definida, você vai ter uma propagação dessa perturbação constante. Isso aí, você pode fazer experiências e ver que na corda lá, a perturbação vai se propagar a uma velocidade constante. Só que aí, o que a gente pode tomar como distância e como tempo, né? Você pode fazer uma analogia em que a distância percorrida pela sua perturbação, se a distância percorrida for um comprimento de onda, ela vai gastar um tempo igual a um período da onda, e isso aí vai te dar uma velocidade igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes f. Então, V igual a lambda f é uma das equações mais famosas que a gente tem no estudo de onda para analisar, para estudar a velocidade de uma onda, né? E como frequência é 1 sobre segundo e comprimento de onda é metro, você percebe sem muitas dificuldades que a unidade de velocidade é realmente metro por segundo, igual a gente precisava. Então tá aqui. Essa é a velocidade de propagação da perturbação, que a gente chama de velocidade de onda, não confundir com a velocidade do MHS, que é transversal. O MHS se propaga com uma certa velocidade também, mas essa não é a velocidade da onda. O que mais que a gente pode fazer de observações? Primeiro, a velocidade de propagação de onda ela vai sempre depender do meio. Eu dei sempre o exemplo da corda, você vai sempre pensar o seguinte, você tem um elemento de corda aqui, aqui tem um elemento de corda do lado dele.
Esse aqui subiu, ele sobe puxando esse outro camarada que está do lado dele. Se você tem propriedades elásticas diferentes ali, essa relação aqui de um ir puxando o outro vai ser diferente. Então, em outras palavras, o meio em que você está tentando propagar a sua onda vai influenciar na velocidade da onda. Então, vamos pensar nas ondas sonoras que a gente viu lá no GIF, lá no início. Você vê que uma molécula vai empurrando a outra e a perturbação vai se propagando no espaço. Se eu tentar propagar o som não no ar, mas sim no meio material, né? Eu vou lá, tem um corrimão lá, eu tenho um corrimão de uma escada metálico e eu dou um peteleco nele, o som vai se propagar dentro do corrimão, né? Suponha que é um corrimão maciço. Só que lá as partículas lá que formam um metal, elas estão bem mais juntinhas uma das outras. Então a velocidade do som dentro de um metal, ela vai ser maior do que a velocidade do som no ar. Então a velocidade de propagação de uma onda, ela vai sempre depender do meio. No vídeo seguinte a gente vai ver isso para ondas em uma corda com mais detalhes. A gente vai ver que a gente vai depender, né, se é uma corda mais, a gente vai ver lá se é uma corda mais densa ou menos densa, mais grossa ou mais fina, né? Se a gente for tratar com termos mais cotidianos, você vai ver que isso vai influenciar na velocidade de propagação da onda. Você pode ver isso no violão, né? O violão tem cordas mais grossas e cordas mais finas. Então, o que mais? Mais uma vez, não confundir a velocidade da onda, V igual a lambda F, que é a velocidade com que a perturbação se propaga, com a velocidade de cada elemento de corda, a velocidade do oscilador harmônico simples lá na ponta da corda. A gente vai inclusive passar a chamar isso aqui de U de T, para que não haja confusão, né? A velocidade do oscilador harmônico, ela agora a gente vai chamar de U de T, e V a gente fica com a velocidade da onda da esquerda para a direita, a velocidade com que a perturbação se propaga. Continuando. Descrição matemática agora. Eu tinha comentado que cada elemento de corda executa um movimento harmônico simples defasado em relação ao ponto inicial. Como que a gente pode passar isso para a matemática? Se eu escolher aqui um elemento de corda que está na posição X, vamos supor que a extremidade da corda está em X igual a 0, e um elemento de corda está na posição, um elemento de corda qualquer está aqui na posição X. A gente viu que quando eu quero deslocar uma determinada função no eixo X, o que eu faço? Eu somo uma constante para deslocar ela para a esquerda, eu subtraio uma constante para deslocar isso para a direita. Você viu isso lá no seu estudo de funções, lá no cálculo. Tá? E a gente mencionou isso também em alguns vídeos aí atrás, quando a gente estava trabalhando com oscilações. Então aqui, elemento de corda no ponto inicial, elemento de corda na posição X, um está defasado em relação ao outro. Como que a gente pode começar a avaliar isso com uma equação? Quando a gente viu lá em oscilações, defasagem de MHS, a gente tratava por um ângulo φ. Então, se a gente escrever o ângulo de fase, não como φ, mas como ômega vezes T', em que T', o tempo é x sobre v, então a velocidade se propaga de maneira, a onda se propaga com velocidade constante, então o tempo que ela demora para chegar no elemento de corda x, que eu estou chamando de T', pode ser escrito por x sobre v. Então esse argumento do cosseno aqui está me falando que eu tenho um oscilador lá na ponta com essa frequência ômega e um oscilador lá na posição x. Um oscila lá na ponta e um oscila defasado na posição x. E a gente escreveu de forma matemática o que a gente viu lá na figura anterior, né? Dois osciladores, um defasado em relação ao outro, os dois oscilando com mesma frequência, com mesma amplitude, mas demorou um certo
tempo até essa oscilação ser transmitida ao ponto que está lá na posição x. Quanto tempo que demorou para eu transmitir? X sobre a velocidade da propagação. Se eu desenvolver isso aqui um pouquinho, igual você vai fazer para nós lá, analisando nossas notas de aula, você vai ver que sem muita dificuldade você consegue escrever isso aqui em função do comprimento de onda, né, usando aqui o V igual a lambda F, e do período usando ômega igual a 2π sobre o período. Você vai ver que você chega aqui sem muita dificuldade, e isso aí vai te permitir a escrever a nossa chamada equação da onda, né? Equação de onda, equação que representa a propagação de uma onda senoidal dessa maneira aqui, ym, que é a sua amplitude, ou a posição y, né? Porque agora a amplitude está no eixo y. Então, sua posição y máxima vezes um cosseno de kx menos ômega t, em que nós vamos definir k daqui a pouquinho. Só que isso aqui é a representação matemática de uma onda. Quando a gente observa a equação com um pouquinho mais de detalhes, a gente percebe que a gente tem uma frequência que ocorre no tempo, dada pela frequência angular 2π sobre o período, que é com qual frequência, né, qual é a frequência do meu oscilador, a frequência angular, ou eu posso escrever isso aqui em termos da frequência F, né, com qual frequência o MHS, que está lá na ponta da corda, exerce um movimento oscilatório. Só que você tem também uma frequência espacial, que é chamada K, número de onda, definido 2π sobre lambda, que é com qual frequência um certo elemento de corda vai aparecer de novo com aquela mesma fase, né? Com qual frequência certos elementos de corda aparecem com a mesma fase. Então, K, que é chamado de número de onda, tem unidade de radiano por metro. Para entender melhor o K, nós vamos dar uma passadinha lá no FET. Né? O que é essa frequência espacial representada pelo número de onda K? Tá? Ômega, amplitude, frequência. Você já está cansado de saber lá de oscilações, quais são as unidades, né? Vamos lá para o FET, que a gente vai lidar lá com o número de onda K. A gente vai tentar entender o que é o K e por que ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda lambda. Bom, estamos aqui no FET. O que a gente está vendo? Ó? Uma onda senoidal se propagando com amplitude muito bem definida, com frequência definida, comprimento de onda também definido, tudo certinho aqui, conforme o que a gente já tinha mencionado, né, na nossa apresentação. Você tem alguma dúvida? Ó, coloca aqui uma régua, mede aqui o comprimento, você vê que o comprimento de onda vai ser bem definido, a amplitude está bem definida também, tudo de acordo com o que a gente já tinha estabelecido na nossa apresentação, tá bom? Então você tem aqui um oscilador harmônico de frequência 1.5 Hz e com amplitude 0,75 centímetros. Você tem o seu oscilador harmônico aqui na ponta, ele está gerando uma onda senoidal. Você vê aqui sem muitas dificuldades, né? Aqui, ó, vou colocar uma linha de referência, ó. Você vê aqui que ele tem uma amplitude muito bem definida. Se você for medir pelo lado de cá, né, você vai achar o mesmo valor que você achou aqui para cima, né? Definindo muito bem amplitude, frequência, frequência angular, de acordo com o que a gente já tinha estabelecido. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que é o tal do K. Então tá bom, eu vou parar a onda aqui, ó. Se você for reparar nesse elemento de corda verde que está aqui, o elemento de corda que está em fase com ele seria um que não está sendo mostrado aqui, né?
ele teria que estar aqui já em cima dessa linha de referência aqui, ó. Então, um elemento de corda em fase com esse aqui estaria aqui assim, ó. Vamos pegar esses dois aqui, ó, que estão próximos a esse aqui. Então, agora você vai ficar olhando para esse carinha verde e para esses dois vermelhos aqui, e vocês vão ver que eles vão para cima e para baixo em sincronia com esse cara verde aqui, ó. Então, olha lá. Perdi ele aqui, pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Então, se você olhar ao mesmo tempo para esse ponto verdinho aqui e para algum outro elemento de corda que você perceba que está subindo e descendo na mesma fase, né, junto com ele, você vai estar preparado para entender o que é o tal do K. Então agora, nós vamos fazer o seguinte, vou pausar a onda de novo. Nós vamos tentar identificar aonde que está o primeiro cara que está em fase com esse aqui. Como eu tinha mencionado, ele está mais ou menos aqui e depois já não tem outro, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos diminuir o comprimento de onda. Como que a gente diminui o comprimento de onda? Aumentando a frequência. Então vamos aumentar a frequência aqui um pouco. Vamos reiniciar aqui o nossa simulação. Você tem que colocar aqui essa janela, tirar o amortecimento e colocar um oscilador aqui na ponta da corda. Só que agora nós vamos aumentar a frequência. Vamos colocar aqui em slow motion. Aumentamos a frequência e criamos aqui uma onda senoidal com comprimento de onda menor. Então, vamos tentar ver quantos osciladores a gente consegue achar em fase com esse aqui, ó. Então, esse cara aqui, um elemento de corda aqui em cima, aqui e aqui, todos estão em fase, todos vão para cima e para baixo com a mesma fase desse cara. O que isso tem a ver com K? Vai ser o seguinte, se eu vejo muitas repetições do oscilador com a mesma fase desse inicial aqui, quer dizer que o K é pequeno, aliás, quer dizer que o K é alto, porque K representa a frequência com que eu vejo o mesmo oscilador aqui da ponta. Então eu estou vendo ele aqui, estou vendo ele aqui, estou vendo ele aqui. Se você der play aí e conseguir marcar, vamos tentar marcar aqui, ó, com essas réguas. Aqui, ó. Com essa vertical aqui. Então aqui, esses osciladores aqui, ó. Fica olhando para essa bolinha aqui e compara, aliás, olha para essa bolinha verde aqui e compara com essa bolinha verde aqui. Você vai ver as duas subindo e descendo aproximadamente em sincronia, né? Essa simulação ela não te dá elementos de cordas bem pequenininhos para você ter uma sincronia um pouco maior, mas você percebe aqui, ó, que o comprimento de onda ele tá assim, né? Se eu fosse medir o comprimento de onda, eu iria fazer uma medição bem próxima aqui de onde eu tô com essa régua vertical aqui, sim. E aí eu teria um comprimento de onda de 2,3 centímetros ou quase isso aqui, ó. Então, com um comprimento de onda, eu acho onde é que está o próximo, o primeiro oscilador que está em sincronia com o da ponta. Se eu tenho vários deles em uma onda, quer dizer que eu acho ele com muita frequência, então K é grande, só que olha o que aconteceu com o comprimento de onda, ficou pequeno. Se eu diminuo a frequência para eu poder aumentar o comprimento de onda, aqui, ó, diminuir a frequência para poder aumentar o comprimento de onda. Cadê ele, ó? Ele vai estar aqui assim, ó. Pode ser que ele seja esse outro pontinho verde aqui, ó. Vamos colocar, nem precisa de colocar a régua, né? Essa janela aqui vai marcar. Ó, observa esse ponto verde aqui e esse ponto verde aqui, como eles vão subir e descer mais ou menos em sincronia, né? Então, o primeiro oscilador que está em fase com esse vai aparecer só aqui ou nem está aparecendo. Então, o comprimento de onda muito grande te dá um K muito pequeno, porque eu não vejo com muita frequência esse oscilador
repetir para cá. Então, enquanto o ômega representa uma frequência temporal, o tempo que esse oscilador aqui gasta para completar uma oscilação, enquanto o ômega te dá uma frequência temporal, o K te dá uma frequência espacial. Com qual frequência eu encontro vários osciladores em fase com esse daqui, ó. Esse aqui agora, ó, me pareceu que eu tenho aqui 3 osciladores em fase com esse aqui, ó. Dá uma olhada nesses 3 pontos verdes. Olha como eles sobem e descem em sincronia. Então, se eu tenho vários osciladores em fase, um pertinho do outro, K grande, porque eles se repetem com uma frequência muito alta, uma frequência espacial K muito alta, comprimento de onda pequeno. Se o comprimento de onda é muito grande, você vai ter poucas repetições do seu elemento de corda original, que está lá na ponta do oscilador. Eu estou sempre usando como referência o cara que está aqui na ponta do oscilador, mas qualquer elemento de corda pode ser usado como referência. Tá bom? De volta lá para a nossa... vamos de volta para a nossa apresentação para a gente poder encerrar o nosso primeiro vídeo de ondas mecânicas. Estamos aqui de volta. Antes da gente encerrar esse vídeo, vamos só definir o que é fase de uma onda. Então não confundir com o ângulo de fase, que mede a defasagem. Ele pode existir em uma onda também. Você pode falar que uma equação genérica aqui para uma onda tem aqui um mais φ. Você pode sim colocar um ângulo φ aqui para representar uma defasagem, tá? Mas não confundir com o que a gente vai fazer aqui agora. Agora a gente vai falar da fase de uma onda. A fase de uma onda é tudo que está dentro do parênteses aqui, é o Kx menos ômega t. É o que tem, ele tem dimensão de ângulo aqui, por estar dentro do cosseno. Então, o que a gente pode extrair desse termo aí conhecido como fase de uma onda? Esse termo, quando eu tenho frequência e comprimento de onda bem definidos, eu vou ter K bem definido, eu vou ter ômega bem definido, e para uma onda senoidal, tudo que está aqui dentro, definido como fase da onda, vai ser uma constante. Tá? Então, se eu tenho uma onda senoidal bonitinha, eu vou ter Kx menos ômega t como uma constante. Se eu derivar os dois lados, eu vou ter, em relação ao tempo, derivo os dois lados dessa equação aqui em relação ao tempo, K é uma constante, dx dt é a velocidade, ômega é outra constante, derivada de t em relação a t é 1, derivada de uma constante é 0, você vai ter velocidade igual ômega sobre k, e ômega sobre k, de acordo com as definições, dá justamente o λf que a gente encontrou. Tá? Então, ômega sobre k é uma outra maneira de escrever a velocidade da onda a partir do conceito aqui de que a fase da onda é sempre constante quando você tem uma onda senoidal, frequência, amplitude, comprimento de onda, tudo bem definido e constante ao longo de toda a propagação daquela onda. E aí a gente fica por aqui neste primeiro vídeo, que foi realmente um pouco mais longo. Os outros têm tendência a serem um pouquinho menor, porque nesse primeiro vídeo a gente precisava definir alguns conceitos para a gente poder usar nos nossos estudos que a gente vai fazer daqui para frente. Para um engenheiro, essa parte de interferência aí de ondas estacionárias é fundamental saber, só que para a gente chegar aqui com todas as armas para atacar certos fenômenos que são bem interessantes da gente estudar aqui, a gente vai precisar dessas definições que a gente tratou hoje. Beleza? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo em que a gente vai falar a gente vai abordar especificamente o sistema ondas em uma corda esticada. Tá bom? Até lá, então. Fica assim.